O sonho que tentou me avisar. Quando eu tinha pouco mais de 20 anos, tive um sonho estranho. Na época eu morava sozinho, em um apartamento minúsculo. As janelas ficavam praticamente no nível do chão, e eu do meu quarto dava direto para a garagem, onde meu carro ficava estacionado. Uma noite eu tive esse sonho em que estava deitado na cama e acordava com uma sensação muito ruim. No próprio sonho eu sabia que não devia me mexer. Sabia que eu precisava fingir que estava dormindo, por algum motivo que eu não conseguia explicar. Então, uma figura começou a se mover pelo meu quarto. Era grande, escura, uma silhueta masculina, completamente sem forma definida. Eu continuava imóvel, fingindo dormir, mas a curiosidade falou mais alto. Em um momento, senti que aquela coisa tinha se afastado, então virei lentamente o rosto e olhei pela janela, tentando ver meu carro lá fora. Foi quando eu vi de novo. A figura estava do lado de fora, inspecionando o meu carro. Ela andava ao redor dele, lentamente, como se estivesse analisando cada detalhe. Então abriu a porta do motorista, entrou. E se abaixou por baixo do volante, mexendo em alguma coisa que eu não conseguia ver. E foi só isso. Quando eu acordei naquela manhã, pensei que era só um sonho estranho. Daqueles que ficam na cabeça, mas não significa nada. Mais tarde, eu já tinha até esquecido. Fui trabalhar naquele dia, uma viagem longa, cerca de 45 minutos até uma área bem rural. Tudo parecia normal, mas na volta, algo aconteceu. Eu estava dirigindo por uma estrada cheia de curvas, quando de repente, meus freios simplesmente pararam de funcionar. Do nada, sem aviso. Era como se eu não tivesse controle nenhum do carro. Desesperadamente, consegui usar o freio de mão para diminuir a velocidade o suficiente e parar sem sofrer um acidente. O carro foi guinchado. No dia seguinte, o mecânico me disse algo que até hoje eu não esqueço. Ele falou que eu poderia ter morrido. Disse que nunca tinha visto algo assim antes. O braço de controle do carro estava praticamente solto, preso apenas por outras peças. E havia algo travando no sistema de freio que fez tudo parar de funcionar de uma vez. Naquele momento, o sonho voltou com força na minha cabeça. A figura, o carro, ela mexendo exatamente naquela área. Anos depois, aquela figura começou a voltar, sempre nos meus sonhos, principalmente em fases mais difíceis da minha vida, como se estivesse ligada a momentos mais sombrios. Eu evitava pensar nisso. Quanto menos atenção eu desse, melhor. Até que comecei a namorar uma pessoa que praticava reiki. Um dia, depois que ela estava fazendo reiki em mim, algo que já tinha feito várias vezes antes, ela parou de repente. Ficou paralisada. Eu perguntei o que tinha acontecido. Ela disse que não foi nada. Mas não parecia verdade. Meses depois, tive outro sonho com a figura. Dessa vez, ela estava no meu novo apartamento, parada, na cozinha. No dia seguinte, todos os alarmes de incêndio da casa dispararam ao mesmo tempo, sem motivo. Chamaram uma equipe para verificar e não encontraram nada. Os alarmes nem estavam conectados entre si, então não havia explicação para todos dispararem junto. Quando contei isso para a pessoa com quem eu estava, mencionei o sonho e de novo ela ficou pálida. Dessa vez, ela decidiu me contar a verdade. Disse que naquela vez que tentou fazer reiki em mim,
Ela viu algo, a mesma figura, e segundo ela era agressiva. Disse que viu imagens perturbadoras ao redor, coisas que ela não soube explicar, e que aquilo foi a experiência mais assustadora que ela já teve. Depois disso, começaram a acontecer outras coisas, coisas ainda mais estranhas, mais pesadas, difícil até de colocar em palavras. Eventualmente procurei ajuda, e algumas pessoas me disseram algo que eu nunca tinha considerado antes, que eu poderia ter uma entidade presa a mim, algo que me acompanhava. Me sugeriram algumas práticas, e depois de um tempo aquilo simplesmente parou. Os sonhos cessaram, a sensação desapareceu e toda aquela escuridão foi embora. Mas até hoje eu nunca consegui esquecer aquele primeiro sonho. E a sensação de que talvez aquilo não estivesse tentando me assustar, mas sim me avisar. Segundo o relato, algo se mexeu naquela casa naquela noite. Eu costumava rir dessas coisas, fantasmas, espíritos, tudo isso. Sempre achei que as pessoas só estavam se assustando por diversão. Então, uma noite na casa do meu primo, tudo ficou estranho, de um jeito que até hoje eu não consigo explicar. Ele mora em uma casa antiga, que está na família há muito tempo. Eu costumo ir lá todos os anos, nos dias 14 e 15 de janeiro, para celebrar o Festival das Pipas. Não é nada sofisticado, mas desde janeiro a casa pareceu um pouco mais fria, diferente. Naquela noite ficamos acordados até tarde jogando baralho. A tradição na Índia jogar durante a madrugada nesse dia de festivais devia ser por volta de 2 ou 3 da manhã. A essa altura todo mundo já tinha ido dormir. Foi então que ouvimos passos no lado de cima. Não era aqueles estalos comuns de madeira velha, era passos de verdade. Nós dois congelamos. Ficamos apenas nos encarando, sem dizer nada. Os pais dele estavam fora da cidade, e a gente tinha certeza de que não havia ninguém na casa. No começo ele tentou racionalizar. Disse que poderia ser o encanamento ou algum barulho da estrutura da casa. Afinal, era um lugar antigo, cheio de móveis de madeira. Mas então o som parou, bem acima de nós. E logo depois, ouvimos claramente o barulho de uma cadeira sendo arrastada. Aquilo foi o suficiente. Pegamos o celular dele, ligamos a lanterna e subimos juntos. O coração já estava acelerado, todas as luzes estavam apagadas. Não tinha nenhuma janela aberta, nenhum animal, nada fora do lugar, exceto por uma coisa, a cadeira. Ela estava virada para a abertura da varanda. A gente não sabia exatamente onde ela estava antes, provavelmente encostada perto da mesa, mas com certeza não era ali. Nós não falamos nada. Só nos olhamos, descemos de volta e ficamos na sala até amanhecer, com todas as luzes acesas. No dia seguinte, a avó dele chegou e, de forma completamente casual, comentou que o tio-avô deles costumava sentar naquela mesma cadeira, no mesmo corredor durante o festival, antes de falecer. Ela disse que ele sempre arrastava a cadeira exatamente para aquele lugar. Até hoje eu não saio por aí dizendo que acredito em fantasma, mas também não faço mais piada com isso, porque alguma coisa estava naquela casa aquela noite, e não estava só na nossa cabeça. Isso pode parecer só mais uma história, mas algumas experiências deixam marcas que não vão embora, principalmente quando algo olha de volta pra você. Se você já viu algo estranho, algo que nunca conseguiu explicar,
Envie seu relato para o e-mail que está na descrição. Sua história pode aparecer no próximo vídeo. Boa noite e cuidado com o silêncio.